Alô, alô, meus amigos do Praticamente Inofensivos. Eu sou o Rodrigo Bandeira. Eu sou o Jefferson Caverna. E na nossa segunda parte sobre o especial dos 80 anos do Superman, nós vamos mostrar aqui algumas obras que nós consideramos relevantes, já que se você quiser conhecer o personagem ou se aprofundar sobre o personagem. No personagem. Vários autores, né? As modificações, como o personagem foi modificando de acordo com o tempo, né? É, porque se pegar assim, no início, o Superman, a origem dele só é aquela lá. O planeta explodiu, chegou na Terra, ficou forte e luta contra o mal. Contra o mal. Tudo que a gente conhece. É isso aqui, né? 3 milhões de dólares. Essa daqui, o Rodrigo tá milionário. Isso aqui é um facsímile, né? Um especial da 75 anos da DC. Fácil de achar, né? Não é tão difícil de achar. Não, né? não. Quiser ler a primeira história do Superman. Dá pra encontrar no Superman Crônicas, já é mais difícil de encontrar, já mais tá esgotado. O Superman Crônicas foi muito legal, tá esgotada, cara, capa dura e reproduzir assim 20 primeiros números, né? Do Superman e tudo. Acho que não tiver acesso a isso, aqui dá pra você ter pelo menos uma noção de como foi a primeira história do Superman. Como era o Superman. Isso. Digamos assim. Mas aí, Rodrigo, a Lois Lane, né, já estava aqui nesse primeiro número do Superman. Rapaz, eu não lembro de falar da Lois Lane, né, cara? A grande paixão do Superman. O Superman. Parece que ela foi, digamos assim, baseada em alguém real. Como é que foi essa história? Conta aí que tu sabe. A Lois Lane, ela foi baseada numa modelo real que chegou a pousar pro Schuster. E ela tem uma história muito, digamos assim, triste analisando pro lado do Schuster, né? 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 O Schuster, como ela pousava para ele fazer os desenhos, eles acabaram assim ficando amigos. Ele acabou se apaixonando por ela, mas nunca falou nada. Parece seriado adolescente. Né? Aí ela se mudou de cidade, eles ficaram anos trocando correspondência. Aí, numa dessas correspondências, ela disse que ela tinha voltado para a cidade onde ele estava vivendo. Eles marcaram um encontro, que era alguma coisa relacionada à editora. E quando ela chega na festa, ela está acompanhada do Siegel e que acabou se tornando esposa dele. Fura olho. Né, o famoso fura olho. Fura olho. É interessante essa história, né, cara? Bem, vamos voltar aqui para os quadrinhos que deixa a sofrência de lado um pouquinho, né? A gente não vai pegar uma ordem muito cronológica. Não, vou pegar o que tá aí do lado. Tá do lado, né? Isso aqui, olha. Deixa eu ver, fica melhor na tua mão. Foi o trabalho que o Alan Moore, né? O maior roteirista vivo de histórias em quadrinho, resolveu fazer com o Superman. Escreveu 2 histórias, né? Para o Homem que Tinha Tudo e a outra, a última história do Superman, né? O título aqui, né? O que aconteceu com o Homem de Aço. O que aconteceu com o Homem de Aço. São histórias interessantes porque ele consegue brincar com todos os digamos assim, as características do personagem mais marcantes de uma forma inovadora, né? Com certeza. É interessante a história que levou à criação dessas 2 histórias aqui. Isso mesmo. Né? Primeiro que isso aqui antecedeu a reformulação da Crise nas Infinitas Terras. É meio que uma despedida do antigo Superman e o surgimento do novo. Né? Então, quando foi resolvido que o universo DC seria reformulado, eles resolveram fazer um especial para encerrar a Era de Prata. Isso. Né? E no início, reza as lendas, né, que o editor na época, acho que era o Júlio Schwartz. Era ele mesmo. Né? Ele estava atrás de um roteirista para fazer as histórias. Ele tomou café uma vez com o Alan Moore, que estava trabalhando na DC, e ele comentou. E o Alan Moore virou para ele: você só tem 2 opções, ou você me dá, ou outra pessoa que você escolher eu vou ter que matar. Típico comentário do Alan Moore. Né? E ele fez essas 2 histórias. Pra quem não sabe, o Alan Moore é fanático mesmo pelo Superman. Aí ele pegou e fez essas 2 histórias, né? A primeira era Para o Homem que Tinha Tudo. Que é uma história muito interessante. Ela é icônica, na verdade. Ela já virou até animação, né? Animação, Na Liga da Justiça. Isso, foi um dos episódios da Liga da Justiça. O Moore brinca com o que aconteceria se, da Marvel, ele meio que traz, o que aconteceria se o Superman não tivesse vindo para a Terra. Né? O negócio do aniversário do Superman, envolve o Mongul. A gente não vai contar muito aqui, que senão vai... Né? De repente você pega, a gente vai dar spoiler aqui, vocês vão dar spoiler na gente, né? E a outra história, que eu acho a mais interessante, né? O que aconteceu ao Homem de Aço. Na verdade, o Alan Moore disse assim: como é que eu contaria a última história do Superman? O que é que faria ele aposentar a capa? A capa ou morrer, né? A gente não sabe, não vai contar nada, não conta nada.
Tá com o pessoal metralha. E ele consegue... Na verdade, a gente consegue visualizar como seria realmente a última história do Superman. Né? Então, ele consegue juntar todas as referências da Era de Prata numa única história. Só um gênio do Alan Moore que consegue fazer isso, né? As duas histórias, elas são geniais, né? Elas são geniais. Na verdade, ele brinca com o que tudo foi feito do Superman até então, né? Ele brinca, ele faz isso, né? E depois, anos depois, ele é chamado pra fazer o Supremo, né? Que era do Rob Liefeld, né? Rob Liefeld, uma criação do Rob Liefeld. Uma criação do Rob Liefeld, ou seja, Super-Homem é tão icônico que toda editora tem um Superman, né? E o Supremo era um genérico do Superman. Só que foi o que o Alan Moore fez. O que foi que o Alan Moore fez? Pegou todas as referências que ele tinha do Superman e fez uma série, né, no Supremo. Tudo como ele gostaria de escrever o Superman, respeitando o cânone do herói e trazendo todas as informações sobre o personagem, né, de uma forma muito legal. Essa HQ era muito legal. Porque a gente chama uma HQ meio pós-moderna, né? Uma HQ falando das HQs. Né? É fácil de achar, acho que dá pra achar pela Devir, né? Dá pra achar, não é difícil não. Números, não é difícil de achar e vale cada página, viu? Se vocês querem saber como o Alan Moore faria uma série do Superman, peguem isso aqui. Né? E daí a gente pula, a gente tá falando da reformulação, né? Depois da crise das Infinitas Terras. Eles chamaram na época o cara que era o maior astro das HQs dos anos 80, né? John Byrne. Desenhista, roteirista, o cara que ajudou a reformular os X-Men, né? A Tropa Alpha, criou tudo isso. Tinha um traço que era a cara da Marvel. E a DC botou uma grana altíssima. E detalhe, né? Levou ele pra lá, né? Pra fazer o Superman. Na época teve mimimi. Teve? Teve mimimi. Os ditos decenautas estavam com medo que o Superman fosse marvelizado. Mas de certa forma até foi, né? Né? Então teve gente que não gostou da ideia, mas no final acaba que é uma passagem que se torna icônica, é uma leitura obrigatória, né, do Superman, praticamente. Porque foi o que aconteceu. O John Byrne, ele reformulou o personagem e colocou o personagem nos anos 80. O personagem estava muito datado. Muito datado. O Superman, eu acho que ele tinha perdido um pouco da popularidade. Vendas também, né? E porque ele ficou um personagem datado. Ele ficou um personagem que lembrava a Era de Prata. Lembravam coisas antigas. Então já não tinha mais aquele apelo aos mais jovens, né? E também passava pela barreira de o que é que ele ia inventar, já que na Era de Prata ele era praticamente invencível. Pois é, o Superman ele podia fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. A gente entra aqui com o Kurt Swan, né? Kurt Swan, que acho que é o desenhista do Superman. É o cara que mais desenhou o Superman. É o cara que mais desenhou o Superman. Inclusive desenhou as histórias. Sim, outra história, né? Com relação a isso aqui. Para o Homem que Tinha Tudo foi desenhado pelo Dave Gibbons. Dave Gibbons, que foi companheiro dele no Watchmen. E para desenhar a última história do Superman, o Alan Moore bateu o pé e disse que tinha que ser o Kurt Swan. Foi uma exigência dele. Foi uma exigência. Se era para fechar a Era de Prata, tinha que ser com o desenhista da Era de Prata. Da Era de Prata. Essas histórias do Superman, hoje em dia, tem muita gente que já não curte tanto, né, digamos assim. Ficaram meio datadinhas. Elas são datadas. Eu comprei e reli isso daí e fiquei pelo valor histórico. Valor histórico. Os caras foram colocando tanto poder no Super-Homem, que o cara ficou chato. Não tinha mais desafio. Não tinha mais desafio pra ele. E todo mês ele enfrentava o Mix Leprix. Que era o desafio que necessitava de força, né? Exatamente. Era mais o intelecto, né? Então, aí que teve que fazer essa reformulação aí do pós-crise, do John Byrne e tudo. Só que outro cara que pegou uma fase muito legal do Superman, que meio que é uma fasezinha antes dessa reformulação também, né? É o José Garcia Lopes. Na verdade, o mestre José Garcia Lopes. Ele começou fazendo a arte dos produtos, a lancheira, a camiseta, todo mundo que era moleque na época usou alguma coisa com a arte do... E eu tava vendo, Jefferson, que até hoje, por exemplo, eu tava vendo um quebra-cabeça da Liga da Justiça, ainda era a arte dele que era usada.
Eu acho que ele ainda continua fazendo. Aham. Eu acho que ele ainda continua fazendo. De vez em quando ele faz umas historinhas. E a arte dele é muito bonita, É né? muito bonita, porque ele é muito bom de anatomia, né? Então é um cara muito. E agora a gente vai entrar num terreno que são as histórias mais recentes do Superman. Digamos assim, as histórias mais alternativas. Aham. Né? Uma que eu gosto muito, isso aqui é um gosto particular, até pela minha ideologia política, é Superman entre a foice e o martelo. Isso. O título original seria Red Son, né? Edson, né? Que é o que aconteceria se, né, novamente, se o Superman tivesse caído na União Soviética. Isso aqui é icônico. Eu acho que é uma das melhores histórias do Superman dos anos 2000, né? Porque eles conseguem reimaginar o Superman como o líder da segunda maior potência do mundo. E qual o impacto disso, né? Pro mundo todo, né? Pro mundo todo, pros Estados Unidos, pro mundo todo. E é uma HQ que vale a pena, viu? Ela tá é fácil de achar também, né? Tá, foi relançada recentemente. agora. Passou um bom tempo fora de catálogo. É, o que é muito bonito são essas capas aqui, utilizando arte soviética, né? Soviética e tudo. E a história é muito boa. Vocês Roteiro vão ver do Mark Millar, né? Mark Millar. Vocês vão ver os personagens da DC como Batman, Mulher Maravilha, de uma forma completamente diferente. E o próprio Superman, ele não perde a essência, né? Mesmo você caindo na União Soviética e tudo, ele não perde a essência que a gente já conhece do Superman, né? Aqui a gente tem Superman As Quatro Estações, né? Rodrigo, As Quatro Estações é uma HQ que tu gosta muito, né? Gosto bastante. O que tu ressalta nela aí? Assim, essa daqui faz parte do projeto dessa dupla, né? Que passeou tanto na Marvel quanto na DC. Isso. Digamos assim, recontando a origem de alguns personagens. Trazendo aquela atmosfera antiga. De volta e tal. E eles mostram a vida do Superman como se fosse 4 estações do ano. Exatamente. Então eles vão mostrar o verão da vida do Superman, o outono da vida do Superman, a primavera e o inverno da vida dele, né? É uma HQ muito legal, ela é muito lírica, digamos assim, ela tem passagens até poéticas, né? Eu acho muito melancólica também. Isso, a arte do Tim Sale dá esse tom pro roteiro. As cores, né? Cada estação com uma cor assim, mais... Uma tonalidade. Pra identificar até, né? Identificar, diferenciar uma da outra. Eu acho uma HQ muito, muito boa do Superman. E aqui a gente... Olha, tem uma que eu gosto muito, que se chama Identidade Secreta, que é uma, digamos assim, uma versão realista do Superman, né? Até onde pode ser realista um personagem como o Superman. Existe aquele mito, né? Que as melhores histórias do Superman ou são recontando a origem dele ou brincando com o mito do Superman. Exatamente. E essa daqui é um Kurt Busiek que ele vira de cabeça para baixo, né? Completamente. Tudo que você sabe sobre o Superman, você vai desaprender aí. E é uma história muito legal, porque, para quem não conhece, a sinopse é mais ou menos assim. Imagina que a gente está no mundo real, onde o personagem da HQ existe, e uma família do Kansas tem um filho, e o sobrenome deles é Kent. E eles batizam o filho de Clark. Então existe o Clark Kent. E é uma metalinguagem, eles brincam com o real e com os quadrinhos. Com os quadrinhos. É uma metalinguagem, é um negócio muito, muito... Acho até que muita influência de Watchmen, né? Eu acho muito aí, tudo que é aniversário dele, o tema é Superman. Né? E ele tem tudo, todo mundo dá coisa do Superman pra ele não suporta o Superman. Ele não suporta o Superman. Ele odeia porque ele não tem identidade, né? E um belo dia ele acorda e ele tá com os poderes do Superman. Agora, pra te saber o que acontece, vai ter que ler. Essa vale, viu? Vale. Aqui a gente tem na mão, olha, Grandes Astros Superman. Isso aqui é o Grant Morrison, mais uma vez reinventando o personagem, né? Contando tudo de novo. Grant Morrison, eu tenho uma coisa pra dizer em relação a essa HQ. Eu gosto muito dela. Mas é aquela velha ideia de que o Alan Moore já falou, que tudo que ele faz, o Grant Morrison copia depois. Tá? Rapaz, vai pipocar comentário. A história é a seguinte. Alan Moore pegou e fez o Supremo. Tá? Contou, usou temas pós-modernos, metalinguagem, pá. E veio o Grant Morrison pra, digamos assim, reinventar o Superman também. Ele acabou fazendo aquilo que o Alan Moore fez com o Supremo, ele fez com o Superman. Né?
todo mundo sabe, todo mundo curte quadrinho, sabe que o Alan Moore não trabalhava para DC, nem para grandes editoras. Então ele fez isso aqui no Grandes Astros. Ficou legal, a história é boa e tal, mas digamos que eu acho uma imitação do Supremo do Alan Moore. Mas pode ser, mas não deixa de ser uma grande história do Superman. Não, é uma grande história, na verdade foi uma série, né? Uma série que foi compilada. Volume e tudo. É uma grande história, a arte do Frank Kitteler tá ímpar, né? É muito bem escrito e tudo, mas eu sinto muito a alma do Supremo nisso aqui. Né? Não sei, uma observação minha. E também, eu costumo dizer assim, que ele faz ele retoma aqui todos os mitos da Era de Prata, né? Pois é, ele vai buscar lá atrás. O que acontece é o seguinte, a gente vive, ou tá saindo ainda, não sei como é que tá o negócio ainda, a chamada era pós-moderna dos quadrinhos. O que é a era pós-moderna? A característica principal da pós-modernidade é você buscar inspiração no passado. Então, os ingleses, né, Alan Moore, Grant Morrison, Gaiman e tal, eles buscam muito essa inspiração no passado. Eles vão buscar, sabe, lá atrás e usam muito de metalinguagem também, que é uma característica da pós-modernidade. Né? Isso daqui a gente só pegou para mostrar que toda editora, digamos assim, todo criador tem vontade de criar seu super-homem. Isso aqui é o superior. O superior seria, eu digo assim, é muito bom, mas seria o roteiro de um bom filme do Superman se tivessem feito bons filmes do Superman recentemente. Isso aqui serviria como roteiro. Né? Ele trabalha um pouco com aquele mito do Superman, usa isso como esqueleto para criar uma... Cara, pra mim isso é um roteiro de cinema. É um negócio assim que funcionaria até melhor nas telas do que funciona nos quadrinhos. Né? E a gente esqueceu de um quadrinho aqui, do Superman, que a gente tem que mostrar. Né? Qual é? O editor coloca. O editor coloca, mas a gente tem que falar dele. Superman contra Muhammad Ali. É verdade. Superman contra Muhammad Ali. É um negócio. É muito interessante porque foi um acontecimento. Na verdade, nos anos 70. O personagem era muito popular. Tinha a questão dos filmes do Superman. E qual foi a ideia? Olha aí, ó, chegou voando na mão do Rodrigo. Qual foi a ideia? Vamos juntar o personagem de quadrinho mais popular com o atleta mais popular do mundo. Não era o Pelé. Era o Muhammad Ali. Tá? Então isso aqui foi meio que um acontecimento na época. Parece até meio absurdo, né? Os dois lutando boxe. Superman contra Muhammad Ali. Mas como todo evento tem a equiparação, né? Se eu não me engano, ele tá num lugar onde o sol é vermelho, né? Porque isso aqui mexe com uma invasão alienígena e os alienígenas colocam os dois pra brigar, pra ver quem vai brigar com o campeão dos alienígenas. Eles equiparam os dois, né? Dois. E é muito interessante, olha, essa capa aqui é icônica porque ela é cheia de personalidades da época, né? Celebridades, olha, parece até o Batman aqui atrás e o próprio Pelé tá aqui no meio. Né? Jimmy Carter e tal. E isso aqui foi relançado no Brasil. A arte, acho que esqueci de falar, né? Do Neil Adams, que era o, digamos assim, o desenhista mais popular dos anos 70. Ou seja, foi certeiro. Foi o quadrinho mais vendido dos anos 70. A dupla, né? Uma das duplas que mais vendeu DC na década de 70, né? Que é do Neil Adams e do Dennis O'Neil, né? Isso mesmo. Dennis O'Neil, que era o parceiro do Adams desde do Lanterna Verde Arqueiro, né? Que já é uma outra história. Né? E aqui eu tenho nas mãos esse livro que é muito interessante. Superman, uma biografia não autorizada. Tá? Ele disseca a história do personagem. Não é focado na história dos criadores. Na criação, não. Ele é focado na história do personagem e como esse personagem ajudou a construir o mundo que a gente vive hoje. Né? Porque não foi só a cultura pop que ele influenciou. Ele ajudou a moldar o mundo que a gente vive hoje. Esse livro tem histórias interessantes, como um cara se infiltrou na Ku Klux Klan, um jornalista, e descobriu todos os segredos da Ku Klux Klan, que era uma sociedade secreta. E uma sociedade secreta só sobrevive se seus ritos forem secretos. E aí ele pegou isso e ele não teve como publicar em jornais, que disseram, não, isso é muito perigoso, vai dar merda, não sei o que. Então, essa é uma história interessante que tem aí. E ele disse, por que a gente não conta isso nas histórias do Superman no rádio? Né? Aí o que foi que aconteceu? Criaram
Os episódios onde o Superman lutava contra a Ku Klux Klan. E cada episódio desse do Superman era... O cara falava alguma coisa que ele tinha descoberto na Ku Klux Klan. E, coincidentemente, né? Depois disso daí, a Ku Klux Klan perdeu muito da sua popularidade e do seu poder dentro dos Estados Unidos. Foi daí que começou a decadência da Ku Klux Klan. Ou seja, o Superman realmente destruiu o mal. Então, pessoal, essas são as obras que a gente acha interessante você ter contato com o Superman. Se você acha que tem uma outra obra que a gente não comentou, assim, de fundamental importância, deixe nos comentários. Pra gente possa conhecer, ou então as outras pessoas que estão assistindo o vídeo possam conhecer. Até porque a gente não tem a pretensão de mostrar tudo, 80 anos de história, né? É muita coisa. É muita coisa. A gente só pega aquilo que a gente gosta, na verdade. É isso, né? E espero que você tenha gostado do programa. Se inscreva no canal, assine, ative o sininho e até o nosso próximo programa. Para o alto e avante!